Você acha que conhece os animais mais incríveis do planeta? Você não conhece. Tem uma criatura que pode parar o próprio coração quando quer. Tem outra que enxerga cores que os humanos nem conseguem imaginar. E tem uma que literalmente não morre de velhice. Você vai ver os 10 animais com habilidades tão absurdas que parecem mentira, mas são 100% reais. A gente aprende sobre animais na escola, vê documentários, vai ao zoológico e acha que já sabe o suficiente. Leão é o rei da selva, golfinho é inteligente, chita é rápido, tudo bem. Mas o que eles não te mostram são os animais que têm poderes que parecem saídos de um filme de ficção científica. Hoje eu vou te mostrar 10 deles e pode ter certeza, você vai olhar para a natureza de um jeito completamente diferente depois disso. O problema é que a maioria das pessoas só aprende sobre os animais mais famosos. O leão, o elefante, o tubarão. Mas o mundo animal tem coisas acontecendo que a ciência ainda está tentando entender. Animais que se curam de doenças que matariam humanos. Animais que navegam pelo planeta inteiro sem GPS. Animais que conseguem fazer coisas que os melhores cientistas do mundo ainda não conseguiram replicar em laboratório. Então vamos direto ao ponto. Número 10. O tardigrado. O animal que não morre. Começa com o menor da lista, mas provavelmente o mais resistente ser vivo que existe na Terra. O tardigrado tem menos de 1 milímetro de tamanho. Você não consegue ver ele sem microscópio. Mas esse animal minúsculo consegue sobreviver em condições que matariam qualquer outra coisa no planeta. Ele aguenta temperaturas de menos 272 graus Celsius, quase o zero absoluto, que é o ponto mais frio que existe no universo. E também aguenta mais de 150 graus positivos. Ele sobrevive no vácuo do espaço. Ele aguenta radiação que mataria um humano 1000 vezes. Ele pode ficar sem água por mais de 30 anos e simplesmente voltar à vida quando tiver água de novo. Como ele faz isso? Quando as condições ficam ruins, ele entra em um estado chamado criptobiose. O corpo dele desliga quase completamente. O metabolismo cai para menos de 0,01% do normal. Ele vira basicamente uma bolinha seca. E quando as condições melhoram, ele acorda e segue a vida como se nada tivesse acontecido. Cientistas já lançaram tardigrados no espaço e eles voltaram vivos. Isso não é ficção científica, isso é real. Número 9. O polvo. 3 corações e sangue azul. O polvo já é famoso por ser inteligente, mas a maioria das pessoas não sabe o quanto ele é biologicamente diferente de tudo que você já viu. Primeiro, ele tem 3 corações. 2 bombeiam sangue para as brânquias, 1 bombeia para o resto do corpo. E quando ele nada, o coração principal para de bater. É por isso que polvos preferem rastejar em vez de nadar. Nadar literalmente cansa o coração deles. Segundo, o sangue dele é azul. Não é metáfora, não é exagero. O sangue do polvo é azul porque usa hemocianina com cobre para carregar oxigênio, em vez de hemoglobina com ferro como nós. Isso faz o sangue dele funcionar melhor em águas frias e com pouco oxigênio. Terceiro, ele tem neurônios espalhados por todo o corpo. Mais da metade dos neurônios de um polvo estão nos tentáculos. Isso significa que cada tentáculo consegue tomar decisões de forma quase independente. O polvo não controla cada movimento de cada tentáculo conscientemente. Os tentáculos têm uma espécie de inteligência própria. E sim, eles conseguem abrir potes, reconhecer rostos humanos e aprender observando outros polvos. Número 8. O pistol shrimp, ou camarão-pistola. O camarão-pistola tem uma garra desproporcional ao tamanho do corpo, e quando ele fecha essa garra com velocidade, ele cria uma bolha de cavitação que explode a água. Essa bolha atinge temperaturas de quase 8.000 graus Celsius por uma fração de segundo. Para comparar, a superfície do Sol tem cerca de 5.500 graus. Essa explosão cria um flash de luz, um som mais alto do que um tiro de pistola e mata ou atordoa a presa do camarão instantaneamente. Tudo isso de um camarão do tamanho do seu dedo. Os pistol shrimp são tão barulhentos que durante a Segunda Guerra Mundial, submarinos se escondiam em colônias deles para confundir os sonares inimigos. O barulho deles encobria o som dos motores dos submarinos. Um camarãozinho ajudando na guerra. Número 7. O gambá da Virgínia. O ator mais convincente do reino animal. Você já ouviu a expressão fingir de morto? O gambá da Virgínia não finge, ele literalmente entra em colapso. O processo é involuntário, é uma resposta do sistema nervoso, como um desmaio real.
O gambá cai de lado, a boca abre, a língua sai, os olhos ficam abertos e vazios, e o corpo fica completamente mole. Mas o que realmente convence os predadores é o cheiro. As glândulas anais do gambá liberam um líquido com cheiro de carne podre. Ele cheira a carniça. E para um predador, uma presa morta que já está apodrecendo não vale o esforço. Então eles vão embora. O gambá pode ficar nesse estado por até 4 horas, e quando o predador sai, ele simplesmente acorda e vai embora, sem controle consciente do processo. O corpo dele faz tudo automaticamente. É basicamente um mecanismo de defesa instalado no sistema nervoso que nenhum engenheiro humano conseguiria projetar melhor. Número 6. O ornitorrinco. Detecta campos elétricos com o bico. O ornitorrinco já parece um erro da natureza. Bico de pato, corpo de lontra, cauda de bestor, esporões venenosos nos calcanhares. Já é estranho o suficiente, mas a habilidade que pouca gente sabe é que ele consegue detectar campos elétricos com o bico. Dentro do bico do ornitorrinco há milhares de receptores eletroreceptores. Quando uma presa, um camarão, um verme, um caranguejo se move debaixo da água, os músculos dela criam pequenos campos elétricos. O ornitorrinco detecta esses campos e localiza a presa sem usar os olhos, sem usar os ouvidos, sem usar o olfato. Ele nada com os olhos fechados, os ouvidos fechados e ainda assim encontra a comida perfeitamente. Essa habilidade é chamada de eletrorecepção. Tubarões também têm uma versão disso, mas o ornitorrinco tem uma das versões mais sofisticadas entre os mamíferos. E sim, o ornitorrinco é um mamífero que bota ovos. Se você achar que isso é menos impressionante que o resto, você está errado. Número 5. A águia de cabeça branca. Visão 4 a 8 vezes mais poderosa que a humana. A visão humana já não é ruim, mas a de uma águia deixa a nossa no chinelo de um jeito que é difícil até de imaginar. A águia tem uma densidade de fotorreceptores na retina muito maior do que a dos humanos. Isso significa que ela enxerga detalhes a distâncias absurdas. Uma águia consegue ver um coelho se movendo a quase 3 quilômetros de distância. Ela consegue ver peixes debaixo d'água enquanto está voando. E ao contrário dos humanos, que têm uma fóvea, a parte da retina com maior resolução, as águias têm duas. Isso significa que elas conseguem focar em duas coisas diferentes ao mesmo tempo com resolução máxima. Além disso, as águias enxergam na faixa ultravioleta. Muitos roedores e pequenos animais deixam traços de urina que brilham no ultravioleta. Para a águia voando lá em cima, o chão é coberto de trilhas luminosas que levam direto até a presa. É como ter GPS e câmera de alta definição ao mesmo tempo, instalados nos olhos. Número 4. O dolfinho. Echolocation em tempo real. Os golfinhos são conhecidos por serem inteligentes, mas a habilidade de ecolocação deles é mais impressionante do que as pessoas percebem. O golfinho emite cliques de alta frequência que viajam pela água, batem em objetos e voltam como eco. O golfinho interpreta esse eco e consegue montar uma imagem tridimensional do que está à sua volta. Mas aqui está a parte que pouca gente sabe. A resolução desse sistema é tão alta que um golfinho consegue distinguir entre dois objetos de metal diferentes pela espessura. Ele consegue detectar um objeto do tamanho de uma bola de golfe a mais de 100 metros de distância. E ele faz tudo isso em tempo real enquanto nada a alta velocidade. Pesquisadores já tentaram replicar esse sistema para uso militar e médico, e até hoje os equipamentos criados pelo homem são inferiores ao sistema que um golfinho usa naturalmente. Os militares dos Estados Unidos treinaram golfinhos para detectar minas submarinas, justamente por causa dessa habilidade. E tem mais, golfinhos conseguem transmitir imagens de ecolocação uns para os outros. Ou seja, um golfinho pode literalmente compartilhar o que está vendo com outro golfinho. É uma forma de comunicação que vai além de sons, é compartilhamento de informação visual. Número 3. O peixe-zebra. Regenera órgãos, incluindo o coração. O ser humano tem uma capacidade de regeneração bem limitada. Você pode regenerar fígado em partes, pele, alguns outros tecidos, mas o coração, se o músculo do coração for danificado, ele fica danificado para sempre. É por isso que ataques cardíacos causam danos permanentes. O peixe-zebra faz algo que parecia impossível até a ciência descobrir. Ele regenera o coração completamente. Se você remover até 20% do coração de um peixe-zebra, ele cresce de volta, em semanas, sem cicatriz, sem dano permanente. O coração volta a funcionar normalmente como se nada tivesse acontecido.
Cientistas ao mundo todo estudam o peixe-zebra para entender como ativar capacidades similares nos humanos. Se a ciência conseguir descobrir o mecanismo exato, pode ser que no futuro pacientes com ataques cardíacos se recuperem completamente, sem sequelas. Esse peixe pequeno e listrado que as pessoas colocam em aquário pode ser a chave para um dos maiores avanços médicos da história. Número 2. O polvinho de Mimic. Imita outros animais em tempo real. Já falamos de polvo antes, mas esse merece um número separado. O polvo mimo, ou Mimic octopus, foi descoberto apenas em 1998 na Indonésia, e o que ele faz é algo que nenhum outro animal no planeta faz da mesma forma. Ele imita outros animais. Não só muda de cor como qualquer polvo, ele muda a forma do corpo inteiro para parecer com outra espécie. Ele dobra os tentáculos, muda a textura da pele e assume a postura de outros animais para enganar predadores. Ele foi observado imitando linguado, leão do mar, água-viva e até cobra do mar. Se outro tipo de predador chega, ele muda de imitação. Isso significa que ele não só consegue imitar, ele tem consciência de qual imitação é mais eficaz contra qual predador. É um nível de comportamento estratégico que a ciência ainda está tentando entender completamente. Número 1. A água-viva Turritopsis dohrnii, biologicamente imortal. Esse é o que parece mais impossível de todos, mas é real, está documentado e os cientistas ainda não entendem completamente. A Turritopsis dohrnii é uma água-viva minúscula de cerca de 4,5 milímetros, e ela é, até onde a ciência sabe, biologicamente imortal. Aqui está como funciona. Quando essa água-viva fica velha, doente ou passa por algum estresse físico, ela faz algo que nenhum outro animal multicelular conhecido faz. Ela reverte o próprio processo de envelhecimento. As células dela passam por um processo chamado transdifferentiation. Elas se transformam de volta em células-tronco. O organismo inteiro regride para um estado juvenil. Ela volta a ser uma pólipo, a forma larval, e começa o ciclo de vida de novo do zero. Não é hibernação, não é desacelerar o envelhecimento, é literalmente voltar no tempo biologicamente, e o processo pode se repetir infinitamente, sem limite conhecido. Teoricamente, uma Turritopsis dohrnii que não seja comida, não contraia a doença e não sofra acidente pode viver para sempre. A ciência não encontrou um limite. Pesquisadores no Japão e na Espanha estudam essa água-viva há décadas tentando entender o mecanismo exato, porque, se entendermos como ela faz isso, as implicações para a medicina humana são impossíveis de calcular. Uma água-viva do tamanho da sua unha pode ter descoberto o que a humanidade sempre quis: como escapar da morte por velhice. Conclusão. Resumo. Então aí estão eles. Um camarão que cria explosões mais quentes que o sol, um peixe que regenera o coração, uma água-viva que pode viver para sempre, um polvo que escolhe em qual animal se transformar dependendo de quem está atacando. A natureza não precisa de ficção científica, ela já inventou coisas que nenhum escritor teria coragem de colocar num livro porque pareceriam improváveis demais. E o que é mais impressionante nisso tudo é que esses animais existem há muito mais tempo do que os humanos. O tardigrado existe há 500 milhões de anos. Nós existimos há talvez 300 mil. Talvez a natureza saiba coisas que a gente ainda vai demorar muito para entender. Se você chegou até aqui, inscreve no canal. Tem muito mais vindo por aí.